Você já percebeu como a sua mente passa boa parte do dia criando problemas que nem existem? A gente acorda já pensando no que pode dar errado, passa o dia preso em preocupações que nunca se confirmam e vai dormir exausto por batalhas que só aconteceram dentro da cabeça. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para quebrar esse ciclo? Que é possível viver com mais leveza e ser feliz todos os dias? Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergá-lo. O estoicismo, uma filosofia milenar que forjou pessoas fortes em tempos muito mais duros que os nossos, traz lições práticas e simples para você parar de carregar o peso do que não controla e, finalmente, começar a viver de verdade. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque eu vou te mostrar como parar de se preocupar com tudo e dar um passo firme em direção a uma vida mais serena e plena. Você já parou para pensar em quanta energia se perde todos os dias com preocupações que não levam a lugar nenhum? A mente cria cenários, prevê tragédias, imagina conversas que nunca acontecem e você, sem perceber, se vê vivendo mais dentro da cabeça do que na realidade. O estoicismo, uma filosofia que nasceu em tempos onde a incerteza era muito mais cruel que a de hoje, nos traz uma perspectiva poderosa. Não vale a pena se torturar por aquilo que está fora do seu controle. Essa simples frase pode parecer óbvia, mas basta observar seu próprio comportamento para perceber o quanto ela é ignorada na prática. Quantas vezes você perdeu noites de sono pensando em algo que nem dependia de você? Quantas vezes deixou de aproveitar um momento por estar preocupado com o que poderia acontecer depois? A verdade é que carregamos um fardo enorme de coisas que não nos pertencem. E isso não só nos enfraquece, como também nos rouba a alegria de viver. A partir do momento em que você começa a perceber o que realmente está sob o seu controle, tudo muda. Os filósofos estoicos não ensinavam um caminho para fugir dos problemas, mas um método para enfrentar a vida de forma mais clara e justa com a sua própria mente. Quando você entende essa diferença, algo muito interessante acontece. Você começa a colocar sua energia apenas naquilo que pode mudar. Todo o resto, o que os outros pensam, o que já passou, o que está fora do seu alcance, deixa de ter o mesmo peso. Isso não é mágica, é treino. E é aqui que a disciplina entra. Assim como você treina um músculo na academia, você também precisa treinar a sua atenção, a sua resposta às situações, a forma como enxerga cada desafio. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir a algo que não controla, você está ficando mais forte. Aos poucos, a ansiedade perde o poder que tinha sobre você. Mas atenção, parar de se preocupar com tudo não significa se tornar uma pessoa indiferente, fria ou desligada do mundo. Muito pelo contrário, significa que você escolhe onde colocar o foco. O estoico não ignora os problemas. Ele apenas se recusa a ser escravo deles. Ele entende que o medo do futuro e a culpa pelo passado só servem para roubar a clareza do presente. E é nesse presente que as coisas realmente acontecem. É aqui que você age, constrói e se adapta. Quando você começa a viver dessa forma, cada dia ganha mais valor, porque a sua mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar de força. Imagine acordar e não se deixar consumir pelas notícias, pela opinião dos outros ou pelos cenários catastróficos que você mesmo inventa. Imagine viver mais leve, mesmo quando a vida continua trazendo desafios. Essa é a promessa que o estoicismo oferece. Não um mundo sem problemas, mas uma mente livre deles. Existe uma armadilha sutil que mantém milhões de pessoas presas ao sofrimento, à ilusão de controle total. Achamos que podemos controlar o comportamento dos outros, que o mundo precisa funcionar de acordo com nossas expectativas e que, se fizermos tudo certo, nada sairá errado. Mas a realidade é implacável. Imprevistos acontecem, pessoas erram, planos falham. E quando isso acontece, aqueles que baseiam sua paz em resultados externos desmoronam. É por isso que o estoicismo insiste tanto na separação entre o que depende de nós e o que não depende. Essa é a chave. Quando você entende que não pode controlar as palavras dos outros,
mas pode controlar a forma como reage, que não pode impedir que o mundo mude, mas pode treinar sua mente para se adaptar. Então algo muda de verdade. A vida deixa de ser uma tempestade que te carrega para onde quer e passa a ser um mar onde você aprende a navegar. As ondas continuam batendo, mas você não se afoga mais. Isso não significa passividade. Pelo contrário, significa ação consciente. Quando você não desperdiça energia tentando mudar o incontrolável, sobra muito mais força para agir naquilo que realmente faz diferença. É por isso que os estoicos pareciam tão calmos mesmo em meio a guerras, pragas e tragédias. Eles não estavam parados, eles estavam centrados. Isso é algo que você pode aplicar agora na sua vida comum. Quantas vezes você já se perdeu em discussões inúteis, tentando convencer alguém que não quer ser convencido? Quantas horas perdeu tentando agradar todo mundo? Tudo isso são batalhas que não podem ser vencidas, porque não dependem só de você. Quando você começa a abandonar essa necessidade de controlar o que está fora da sua esfera, percebe que o tempo que sobra pode ser investido em algo mais produtivo, em você, nos seus hábitos, na sua disciplina, no seu caráter. Esse é o núcleo do poder interior, construir uma vida sólida de dentro para fora. Com o passar do tempo, esse novo modo de viver cria algo que poucas pessoas possuem: liberdade emocional. Você não depende mais das notícias para ter paz. Não depende mais da aprovação dos outros para se sentir bem. Não precisa mais prever o futuro para se sentir seguro. E quando essa liberdade cresce dentro de você, a felicidade deixa de ser um destino distante e começa a ser uma prática diária. A felicidade, do ponto de vista estoico, não está ligada à ausência de dor, mas à presença de virtude e consciência. É quando você aprende a estar inteiro no presente, sem se deixar arrastar por aquilo que não pode controlar. Você começa a olhar para cada problema como um treino, cada crítica um teste para sua paciência, cada imprevisto um desafio para sua criatividade. E assim, pouco a pouco, a preocupação vai perdendo a força, até que um dia você percebe que já não vive para apagar incêndios na mente, mas para construir algo firme em meio ao caos. Agora pare um momento e reflita: quantas das coisas que te tiraram o sono no último mês realmente aconteceram? E das que aconteceram, quantas eram tão terríveis quanto você imaginou? Esse é um padrão que todos nós repetimos sem perceber. Sofremos duas vezes. Sofremos pelo que acontece e sofremos ainda mais pelo que inventamos na nossa cabeça. É como se carregássemos uma mochila cheia de pedras que nós mesmos colocamos. Os estoicos chamavam isso de ansiedade por antecipação, o hábito de sofrer antes da hora. É como se quiséssemos controlar um futuro que, por definição, nunca estará sob o nosso domínio. Quando você entende isso profundamente, começa a perceber o quão libertador é parar de tentar segurar todas as rédeas do mundo. Existe um alívio silencioso em admitir: isso não está nas minhas mãos. Eu posso fazer o meu melhor e o resto é com a vida. Essa mudança de pensamento tira um peso dos ombros e, paradoxalmente, te dá mais energia para agir naquilo que realmente depende de você. O que diferencia alguém que vive escravizado pela preocupação de alguém que vive em paz não é a ausência de problemas, é a forma como eles decidem encarar a vida. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação. Ambas perderam um emprego. Ambas têm contas para pagar. Ambas estão inseguras sobre o futuro. Uma delas entra em pânico, passa o dia reclamando, alimenta a mente com medo e vê a situação como um castigo. A outra respira, aceita a realidade como ela é e usa a energia para planejar os próximos passos. Qual delas você acha que encontra uma saída mais rápido? A resposta é óbvia. A preocupação não resolve nada. O que resolve é ação, clareza e disciplina. Quando a sua mente não está ocupada fabricando cenários de pavor, ela consegue pensar com mais objetividade e encontrar soluções. O estoicismo é justamente esse exercício de clareza. Separar o que está na sua esfera de controle daquilo que está fora dela e agir com firmeza apenas naquilo que faz diferença.
E essa prática não acontece em grandes momentos apenas. Ela começa nas pequenas situações do dia a dia. Está preso no trânsito? Você pode xingar, bater no volante, aumentar a ansiedade e estragar o resto do dia. Ou pode simplesmente aceitar que não controla os carros à sua frente e usar esse tempo para ouvir algo que te faça bem. Alguém te criticou? Você pode passar horas remoendo aquilo. Ou pode pensar: essa opinião está fora do meu controle. Vou aprender o que for útil e descartar o resto. Esses exemplos parecem simples, mas são exatamente esses pequenos treinos que fortalecem a sua mente. A filosofia estoica é um lembrete diário de que a sua paz é muito mais valiosa do que qualquer circunstância. Quando você entende isso, percebe que a felicidade não está em eliminar todos os problemas, algo impossível, mas em parar de entregar sua energia para aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Assim, você começa a viver mais leve, mais presente e, paradoxalmente, mais eficaz diante da vida. Agora imagine alguém comum, vivendo um daqueles dias que parecem intermináveis. Tudo deu errado logo cedo, um atraso no transporte, mensagens no celular cheias de cobranças, um problema inesperado no trabalho e aquela sensação sufocante de que a vida está escapando por entre os dedos. No automático, essa pessoa carrega a atenção no corpo e deixa a mente acelerar, como se o mundo fosse um inimigo. E o que acontece? Passa o dia inteiro reagindo a cada nova situação, gastando energia em coisas que não dependem dela. É assim que a maioria de nós vive, tentando segurar todas as peças de um jogo que nunca estará sob o nosso controle. Mas agora imagine que no meio desse caos, essa mesma pessoa decide parar por alguns minutos, respira fundo e pergunta a si mesma: o que de tudo isso realmente depende de mim? Essa pergunta simples é uma virada de chave. De repente o cenário muda, o trânsito continua lá, as mensagens continuam chegando, os problemas continuam existindo. Mas a forma de lidar com tudo isso se torna diferente. A preocupação perde espaço para a clareza. Essa mudança não é teórica, é prática. Em vez de gastar o dia inteiro tentando controlar o mundo, essa pessoa começa a investir o que tem de mais valioso: atenção. Atenção naquilo que pode ser feito agora. Atenção em como responder em vez de reagir. Atenção em cultivar pequenas ações que fortalecem a mente. E é nesse treino diário, quase invisível aos olhos de quem está de fora, que nasce uma transformação profunda. Não é que a vida se torna perfeita. Ela continua cheia de desafios. Mas algo dentro muda. As coisas que antes tiravam o sono deixam de ter tanto peso. O que antes parecia uma ameaça se torna apenas mais um teste. É como se essa pessoa tivesse encontrado um escudo invisível. E esse escudo não é nada além da capacidade de escolher a própria atitude. Esse é o poder que o estoicismo oferece: não controlar o mundo, mas se tornar inabalável diante dele. Com o passar do tempo, essa prática silenciosa constrói uma vida mais leve e mais firme ao mesmo tempo. Essa pessoa passa a caminhar sem carregar a mochila pesada das preocupações inúteis. Ela entende que a felicidade não é um prêmio reservado para um futuro distante, mas algo que se constrói agora, quando se para de gastar energia com o que não pode ser mudado. Essa consciência muda a maneira de viver. Em vez de estar sempre correndo atrás de algo que falta, ela aprende a valorizar o que já tem. Em vez de viver no medo de perder, vive na coragem de aproveitar o presente. É isso que o estoicismo ensina de forma tão simples e tão transformadora. Ser feliz todos os dias não é viver sem problemas, é viver sem ser escravo deles. Quando você aprende a cuidar do que está nas suas mãos e solta o resto, descobre um tipo de paz que ninguém pode tirar de você. Isso, no fim das contas, é a base de uma vida mais plena. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa que só você pode fazer. Continuar vivendo como refém das preocupações ou decidir, de uma vez por todas, se libertar delas. O mundo não vai parar de trazer desafios. As pessoas não vão parar de ter opiniões. E o futuro nunca vai ser completamente previsível. Mas a sua resposta a tudo isso é uma decisão diária. A filosofia estoica nos mostra que a felicidade
não nasce do controle absoluto da vida, mas do controle daquilo que ninguém pode tirar de você, sua mente, seus valores e suas ações. Quando você aprende a separar o que está nas suas mãos do que não está, uma nova clareza surge. A ansiedade perde a força, a pressa perde o sentido e o medo dá lugar à coragem. E aí você descobre algo que parecia impossível. Ser feliz todos os dias não é um sonho distante, é uma prática. É olhar para a vida com mais leveza e perceber que, mesmo com todas as incertezas, sempre existe um motivo para sorrir hoje.